Turma do primeiro ano do Colégio Carlos Cortes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor César de Filosofia. Eu estou fazendo essa comunicaçãozinha aqui para dar uma orientação para vocês no que a gente está trabalhando esse bimestre. Nós vamos trabalhar na unidade de antropologia filosófica. Estamos em 2020, época de confinamento, época de ensino remoto. Bom, pessoal, eu fiz essa apostilinha aqui para vocês, que eu postei na atividade número 11, falando um pouco sobre a visão que eu quero passar para vocês, que eu estou chamando de transvaloração da antropologia. E aí eu explico o que quer dizer. Quer dizer que a gente vai trabalhar antropologia filosófica, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar fazer uma visão problematizante disso. Então, por isso que eu coloquei aqui que a antropologia ela tem um determinado plano, que é apresentar essa noção de ser humano. É sobre ela que nós vamos tentar trabalhar, desconstruindo, olha só, desfazendo a noção comumente aceita de que nós somos uma coisa pronta, que nós estamos aí no mundo, que nós temos uma consciência e essa consciência direciona o modo da gente agir, o modo da gente pensar, o modo da gente gostar, tá legal? A gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. E eu tô achando mal barato porque eu tava olhando aqui no nosso quadro de atividades que os professores postam, tudo mais, matemática, física, biologia, e aí vi que a sociologia, o professor, a professora, não sei, está usando, né, com vocês, está estudando com vocês a questão da identidade, muito ligado à noção de sociologia, muito ligado à noção de sociedade, muito bom, muito importante. E eu estou vendo que a gente está convergindo na mesma época assuntos muito parecidos, né? Enquanto ela está falando de cultura, enquanto ela está falando de sociedade que formam uma determinada identidade individual, eu estou falando do próprio indivíduo, eu estou falando do ser humano. Quando a gente fala do ser humano, a gente põe a dimensão individual e a dimensão social. Em geral, se faz uma distinção, né? A produção que se faz da nossa subjetividade, aquilo que nós somos, né? A produção do que nós somos em termos individuais e a produção do que nós somos em termos sociais. Por isso que essa noção aqui de cultura que o professor, que a professora está utilizando, muito importante. Eu tenho a tese, né, nessa nossa desconstrução da antropologia, eu tenho a tese de que as coisas estão muito ligadas, as coisas não são independentes, o indivíduo e a cultura, porque a cultura é que vai criando essa consciência. Então a palavra consciência aqui foi muito importante. Eu estou achando legal que essa convergência com a sociologia, sim. Aí vi aqui que vocês têm trabalho, né? Façam um trabalho do professor, muito interessante, e vai já ajudar a gente a pensar também. Tá legal? Isso é muito importante, inclusive para a gente problematizar. Você, estudante, há de se perguntar: problematizar o que, professor? Problematizar por quê? Afinal de contas, não é claro que nós somos portadores de uma consciência, que nós somos alguém, que nós nos reconhecemos diferente das coisas, que nós pensamos essas dimensões todas, ela está correta. Eu vou chamar aqui de consciência de uma unidade no nosso interior. Essa unidade
Isso é que é importante falar, que em geral vocês não vão encontrar com muita abundância as pessoas falarem sobre isso, os intelectuais falarem sobre isso, mas essa unidade que nós chamamos de consciência, ela na realidade é uma unidade múltipla, uma unidade que se transforma, que muda. Então é muito complicado quando a gente vai falar de consciência, pensar a consciência como algo fixo. Porque o próprio pensamento, ele não é uma coisa parada, uma coisa que eu tenho e ele na medida em que eu vou vivendo, o pensamento vai se transbordando em mim, o pensamento vai se ampliando, eu vou tendo mais noção do que eu sou, do que as coisas são, vou ganhando conhecimento. Essa coisa não é linear assim. Nós temos estados, nós temos estados de interioridade, do que nós somos, que vai modificando. Às vezes até no mesmo dia nós pensamos de maneiras diferentes no mesmo período de tempo, nós podemos mudar. Por quê? Porque justamente a questão antropológica que eu quero levantar, ela precisa aderir a esse pensamento que se transforma, que muda. Os livros de filosofia e o material didático de filosofia, muitas vezes, vai apresentar a questão do homem, vai apresentar a questão do homem apresentando uma natureza humana. Então, o que seria essa natureza? Quando a gente fala natureza, a gente quer dizer aquilo que a coisa é, a essência. A essência. Tem até um texto que depois eu vou lançar para vocês, chamado justamente de essência. Só que a essência do humano, isso é muito importante. A essência do humano, ela é modificada constantemente. Então, nós temos uma natureza humana. Em que consiste a natureza humana? Então, já de cara, eu já estou destruindo esse pensamento que tenta fixar o homem a uma determinada natureza, a uma determinada identidade. Aí você há de pensar assim, e então melou porque o professor de sociologia, ele está lá falando de identidade, ele está falando de identidade cultural. Então, como é que o professor de sociologia diz uma coisa, o professor de filosofia diz outra? Olha só, o nosso trabalho, ele converge em alguns pontos, ele diverge em outros pontos. O bacana é a gente dialogar com o pensamento e fazer o nosso próprio pensamento. O bacana é isso. Então, eu não estou discordando do professor, da professora, de que nós tenhamos uma identidade, que nós fazemos parte de uma cultura que nos dá uma identidade. O fato de eu ser brasileiro, o fato de eu me identificar com um determinado gênero, né, que eu sou, né, do gênero masculino, o fato da gente aderir a uma série de instituições, como time que eu torço, ou partido que eu vou pertencer, isso tudo vai fazendo parte da nossa identidade e que isso não está dissociado da cultura. Muito bem, o que eu problematizo é que muitas vezes a gente pensa que essa identidade faz parte da nossa natureza. Por isso que eu coloquei aqui para vocês um texto falando sobre consciência e identidade. É muito conhecido esse autor aqui, ó, René Descartes. O Descartes dizia que nós temos um eu, nós somos uma consciência e que nós podemos
duvidar de tudo no mundo, menos de que nós temos uma consciência. Será mesmo, Descartes? Será que é assim mesmo, que essa consciência faz parte do que a gente é e que não muda? Mesmo quando a gente faz uso de uma determinada linguagem, é uma construção aqui. A criança, ela não é antes da, ela não é alguma coisa antes do uso que ela faz da linguagem, do uso que ela faz da cultura. Então a linguagem também vai criando em nós um determinado regime de signo. Não tem essa, a gente não tem essa inocência toda, essa inocência aqui que aparece na criança, nós não temos a princípio quando aparece essa famigerada consciência. Então vamos aprofundar essa questão. Eu vou fazer um segundo videozinho, que eu faço vídeos curtos. Então essa foi essa primeira parte, tá? De problematização da consciência. Agora eu vou fazer um outro e vamos começar com essa ideia aqui de memória. Aí eu vou mostrar que trabalhando memória, a gente vai ter que se desfazer da ideia que nós somos uma coisa fixa. Tá bem, pessoal?